Você é aquilo que você come, dizem os nutricionistas e os médicos. Vamos falar sobre isso? Olá, meus amigos que me acompanham nos meus vídeos. Muitos nutricionistas, muitos médicos, eu já ouvi dizer que nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós nos alimentamos. E realmente, quando nós bebemos água, tomamos líquido, comemos tudo aquilo que nós nos alimentamos, todos os nutrientes, sais minerais, gorduras, todas as substâncias presentes nos líquidos e nos alimentos, essas substâncias penetram na nossa corrente sanguínea, nas células dos nossos músculos, dos nossos ossos, dos nossos órgãos internos. Então, acaba que o nosso corpo físico, ele não é apenas o nosso fator genético. Então, a nossa saúde, ela tem o fator genético, tem o fator do quanto nós nos exercitamos, o quanto nós nos movimentamos, mas o combustível de tudo isso aí é o que nós nos alimentamos. Então, sim, reflete direto na saúde. Mas como eu não sou médica, ao contrário, eu sou muito leiga no assunto, vou parando por aí. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que com esse vídeo eu quero trazer um paralelo e falar que na nossa vida espiritual, no nosso espírito, é exatamente assim. Assim como os alimentos influenciam no nosso físico, assim aquilo que nós nos alimentamos diretamente influencia na saúde das nossas almas. Queridos, eu tenho aqui as minhas anotações, e nas minhas anotações eu separei alguns textos bíblicos que falam sobre isso, que comparam, sabe o quê? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, como o alimento com a alma. Vou começar pelo salmo mais longo da Bíblia. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia, porque ele tem 176 versículos. Olha só, que interessante. Mas o versículo 103 diz assim, ó: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Que coisa linda! Os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor são doces. E também quero destacar outro texto bíblico, o Salmo 131, ele fala que a pessoa diante do Senhor, ela é como a criança que recém mamou no colo da sua própria mãe. Então, comparando que o alimento que o Senhor nos dá espiritualmente é como leite materno. E o Novo Testamento, fazendo essa ponte com o Salmo 131, também o apóstolo Paulo fala nas suas cartas sobre o leite espiritual, e o apóstolo Pedro também. Olha só o que diz na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, eu vou ler os versículos 1 e 2 para você entender. Olha o que Pedro diz: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Li o verso 3 também. Mas olha só, o leite espiritual puro, que na maioria das traduções bíblicas é chamado de o genuíno leite espiritual, é o Evangelho, é a palavra do Senhor, que assim como alimenta a criança recém-nascida, assim alimenta as nossas almas, as nossas vidas. Outro texto bíblico que fala sobre alimento, e esse é uma obra-prima nesse assunto, é o Evangelho de João, capítulo 6. No Evangelho de João, o Senhor se coloca como a fonte de água viva. O Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se coloca como o pão da vida. E tem um trecho especial no capítulo 6, que é o trecho mais forte sobre isso, que quando Cristo ensina que a sua carne é verdadeiramente comida e o seu sangue verdadeiramente bebida. Em que sentido? Que quem crê no Senhor, quem quer seguir a Jesus de verdade, essa pessoa no mundo espiritual é como se comesse seu sangue e sua carne, no sentido de participar da Santa Ceia na sua comunidade, na sua igreja que faz parte, mas muito além disso, viver uma vida que absorve a Cristo Jesus na sua vida, que a vida de Cristo passa a viver na sua vida. É aquela pessoa que tem a Jesus como Senhor e Salvador, não só da boca para fora, mas é aquela pessoa que obedece aos mandamentos de Cristo, que imita a conduta de Cristo, que se esforça para deixar Cristo viver na sua vida, a ponto que os outros à sua volta digam: eu vejo Jesus em você. Olha só, eu vou pegar aqui dos versos 48 ao 51 o que Cristo falou. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram um maná do deserto, mas morreram.
Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E esse discurso chocou as pessoas que ouviam na época, porque eles levaram ao pé da letra. Mas é evidente que Cristo Jesus estava usando uma figura de linguagem. Então, todo esse ensinamento que a palavra do Senhor é alimento espiritual, nos traz essa reflexão que eu quero trazer. O que nós temos nos alimentado no nosso espírito, na nossa alma? O que tem entrado pelos nossos olhos? O que nós temos visto? O que nós temos lido? O que tem entrado pelos nossos ouvidos? O que nós temos ouvido? O que entram pelas janelas da nossa alma? Como têm sido nossos diálogos? Ou seja, tudo o que nós assistimos, tudo o que nós lemos, tudo em que nós participamos, nós estamos de alguma forma alimentando a nossa alma. E assim como na alimentação física, existem coisas que prejudicam e coisas que ajudam, assim também, no mundo espiritual, muitas coisas nós podemos nos alimentar, mas que na verdade nos prejudicam. Mas o genuíno leite espiritual, a verdadeira comida, está ao alcance das nossas mãos. É a razão de ser porque eu criei esse canal aqui no YouTube e está ao nosso alcance. Querido, se você não tem Bíblia em casa, compre uma Bíblia. Baixe aplicativos, existem muitos aplicativos gratuitos para ter a Bíblia Sagrada em diferentes versões, traduções. Eu mesmo tenho no meu celular um aplicativo da Bíblia em várias traduções e vários idiomas, e como eu sou de família uruguaia, às vezes eu até gosto de ler a Bíblia em espanhol. Então, queridos, eu les estimulo. Vamos nos alimentar daquilo que vale a pena nos alimentar. E para encerrar o vídeo, eu lembrei agora de uma passagem bíblica, Amós, profeta Amós, capítulo 8, verso 11, diz assim, estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E eu ouso dizer que eu creio que esses dias já estão se cumprindo, porque por aí são inúmeras e inúmeras palestras vazias que preenchem apenas o nosso ego por alguns minutos e depois não nos preenche mais nada porque não penetram na alma e no espírito. E as pessoas andam desesperadas atrás de palavras que as deem vida verdadeira. E aqui está, queridos. Está com fome? Busque no banquete inabalável, no banquete que não termina nunca, palavra viva e eficaz, a palavra do Senhor. Queridos, até o próximo vídeo!